Falando. Tá bom. Não, fica tranquilo. Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a este canal Semeando o Evangelho. Hoje, 1º de janeiro de 2026. Um feliz ano novo para todos. Que possamos ter um ano de muita paz, muita saúde, muitas conquistas. Vamos dar início a este ano com a nossa prece inicial para falarmos sobre esse tema tão importante que é o Evangelho no lar. Quem se sentir mais à vontade pode fechar os olhos, se conectando ao nosso Pai Maior, mentalizando a figura do Mestre Jesus, este Mestre que sempre nos ajuda, nos auxilia. Vamos agradecer por aqui estarmos, pedindo a sua proteção, pedindo a inspiração dos amigos benfeitores, para que abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos absorver ao máximo tudo que será explanado nesta noite. Pedimos a permissão dos amigos benfeitores para dar por iniciado o tema desta noite. Graças a Jesus e graças a Deus. A proposta de hoje é nós falarmos sobre o Evangelho no lar. Esta prática que muitos de nós já praticamos no nosso dia a dia. Mas para quem ainda não tem esse hábito, fica o convite para já iniciarmos o ano com esta prática tão salutar que é o culto do Evangelho no lar nos nossos lares. O Evangelho no lar é uma prática bem simples, porém, ela é muito transformadora. E nós temos Jesus como nosso modelo e guia. É a ele que devemos nos espelhar e seguir as suas instruções. E quem nos orientou a praticar a oração no lar, o Evangelho no lar, foi Jesus. Jesus, neste livro, Jesus no Lar, de Chico, pelo espírito de Neio Lúcio, ele traz no capítulo 1, o culto cristão no lar, um ensino onde ele estava na casa de Simão Pedro e ele faz analogias dizendo o que é que a gente busca quando a gente vai em um mercado. A gente busca bons produtos, bons frutos, bons legumes. Quando a gente vai pescar, o que é que a gente busca? A gente busca bons peixes para nos nutrirmos. E ele vem dizer justamente para procurar nutrir a nossa alma. E uma forma disso acontecer é através da oração dentro do nosso lar. Que possamos transformar as nossas casas em um templo de luz, pois toda vez que um ou mais estiverem reunidos, lá Jesus também estará. É uma citação do Evangelho de Mateus, do capítulo 18, do versículo 20. Então, cultivarmos este hábito é salutar para vivermos melhor, para a nossa convivência doméstica. A reunião ela deve ser feita de uma forma bem simples. Devemos escolher um dia da semana e assumirmos esse compromisso espiritual de toda a semana, naquele mesmo dia e horário, reunirmos com a nossa família, fazermos uma prece de abertura, fazermos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que tanto pode ser feito na sequência como aberto ao acaso. Comentar sobre aquela lição, posteriormente vibrar para a saúde, para o bem-estar de todos, para a nação, para aqueles que mais necessitam, e uma prece de encerramento. Não tem tempo pré-determinado para a prática do Evangelho no lar, mas não precisa ser nada muito longo, muito extenso, com palavras bonitas. O importante é que seja sincero e com boa vontade por todos aqueles que habitam a casa. Caso haja alguém que não queira participar, vamos aos pouquinhos, não é um momento de se criar conflito, de exigir a participação de todos, mas é de suma importância, uma vez que todos da casa ajudam a desarmonizar o lar nas ações do dia a dia, é importante que todos da casa também ajudem na harmonização. Então, a sintonia com os espíritos benfeitores é fundamental para vivermos melhor.
A questão 464 do Livro dos Espíritos mostra justamente isso, que nós somos facilmente influenciados. Elevar o nosso padrão vibratório é fundamental para que essa influenciação seja de espíritos benfeitores. Com isso, o objetivo do Evangelho no Lar, harmonizar o nosso ambiente, estabelecer uns laços familiares mais estreitos, educar-nos espiritualmente, tanto nós adultos como as crianças, auxiliar aqueles que estão no nosso lar, criar o hábito da prece, da reflexão moral, proteger o lar contra as influências espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da coletânea de preces, Kardec traz para nós que a prece é um poderoso auxílio e, quando feito com fé, ela é atendida. E nada mais justo neste momento da família reunida nós pedirmos essa proteção, esse auxílio, essa inspiração divina para nos auxiliarmos a viver melhor. A influência espiritual no nosso lar, nas nossas vidas, ela é constante, muito mais do que nós imaginamos, assim nos traz o Livro dos Espíritos. Então, uma vez que nós nunca estamos só, nós precisamos ter uma sintonia moral elevada para conseguirmos atrair aqueles espíritos benfeitores. E isso só é possível o quão mais educarmos a nossa moral, o quão mais educarmos o nosso pensar, o nosso agir, é o que irá nos destacar para conseguirmos atrair esses espíritos que nos auxiliam na nossa caminhada. Os espíritos, eles se ligam aos homens conforme as nossas tendências. Questão 466 do Livro dos Espíritos. Nós precisamos vibrar positivamente para atrairmos também positivamente. E assim, os pensamentos elevados, as leituras edificantes, as preces sinceras, elas transformam o nosso ambiente de casa em um verdadeiro lar harmonioso. Escolhido o dia e o horário, por mais que tenhamos os desafios, porque os imprevistos ocorrem mesmo, nós precisamos nos esforçar para nos mantermos firmes, porque a gente também é influenciado para que não consigamos praticar o Evangelho, pois quando nós estamos em um momento de oração, uma grande luz se abre irradiando por todo o nosso lar, inclusive pelo nosso bairro. Imaginemos quando todas as casas cultuarem este hábito da oração, da prece sincera. Imaginemos o quão elevado será a nossa atmosfera, o nosso padrão vibratório. O ambiente, ele precisa ser simples e tranquilo, não é nada muito rebuscado. Nesse momento, vamos deixar de lado os celulares, televisões, evitarmos discussões. Não é um momento para nós querermos colocar os pingos nos is das confusões de família. É um momento de aprendizado, é um momento de comunhão entre todos. Pode ser colocado no centro da mesa uma jarra com água, pedindo para que esta água seja fluidificada, ou um copo individual mesmo. A água é o maior condutor de energia. E quando nós pedimos para que esta água seja magnetizada com os fluidos salutários para as nossas necessidades físicas e morais, os espíritos atendem aos nossos pedidos. E muitas das vezes, aquela dorzinha de cabeça, aquela dor de estômago, aquele mal-estar que às vezes nos atormentou a semana inteira, acaba nos deixando de lado e a gente nem se dá conta que foi graças à oração, graças à fluidificação da água, que nós mesmos, na nossa casa, com a nossa boa vontade, nós conseguimos, com o auxílio espiritual, proporcionar esse benefício a nós. Feito a prece inicial, a leitura do trecho do Evangelho,
os comentários de todos, as reflexões, façamos as vibrações e a prece final. Não é necessário nada muito elaborado, apenas a boa vontade de lá estarmos. O Evangelho no Lar, ele é para todos. Ele é para os adultos e ele é para as crianças também. As crianças aprendem pelo exemplo. Então, nós precisamos nos esforçar para sermos bons exemplos para as crianças. Elas absorvem os valores de amor, solidariedade, respeito, se nós passarmos esses valores para eles. E são também beneficiadas espiritualmente neste momento. É muito importante que tenhamos esse cuidado, que tenhamos essa consciência de sermos um exemplo positivo para as nossas crianças. Instruí-vos, assim os espíritos já nos orientam. Então é fundamental que tenhamos sempre o bom hábito do estudo, porque é isso que nos desperta, é isso que nos modifica, é o que nos transforma, é o que permite enxergarmos as situações de outra maneira. As dificuldades, elas vão surgir, independente de praticarmos o Evangelho no lar ou não, faz parte deste mundo. A dor, ela é democrática, ela bate na porta de todos nós. Mas, se estivermos com uma falange de espíritos benfeitores, teremos mais serenidade para atravessar aquela situação. Todas as vezes que nós estamos com a água no pescoço, que nós estamos desesperados, a gente não consegue enxergar solução. Afinal de contas, o que eu mais quero é conseguir respirar. Eu estou me afogando. E quando eu tenho o Evangelho, por mais que eu tenha água no pescoço, por mais que eu esteja com dificuldades, eu sei que Deus é justo, misericordioso, Ele é bom o tempo todo e vai me ajudar a sair dessa situação. E com mais serenidade, a gente consegue respirar melhor, consegue enxergar soluções, consegue ter ações mais assertivas. Isso só é possível se nós nos esforçarmos para cultuarmos esta prática nas nossas vidas. Que assim façamos para vivermos melhor. A longo prazo, nós temos uma maior paz no nosso ambiente doméstico, um melhor diálogo na nossa família, o fortalecimento emocional, o amparo espiritual constante, uma maior compreensão diante das provas da vida. Então, termos o hábito de transformar a nossa casa em um templo religioso é de suma importância para vivermos melhor. E justamente neste livro, Jesus no Lar, através do Chico Xavier, diz: o lar é o primeiro templo onde a criatura aprende a servir a Deus. É nesse primeiro momento que a gente consegue servir a Deus. Toda a casa pode se transformar em uma escola de luz, quando os seus moradores se predispõem a viver os ensinamentos do bem. Ainda neste mesmo livro diz: não basta ouvir a palavra divina, é preciso aplicá-la nas relações mais simples da vida. Assim é o Evangelho no Lar. Não é apenas uma leitura, é uma vivência constante do amor cristão. O lar é o nosso momento de aprendizado espiritual. As dificuldades familiares nos proporcionam crescimento. A vivência do Evangelho vai começar nas pequenas atitudes do nosso dia a dia. E é de grãozinho em grãozinho que nós vamos conseguindo essa transformação, essa boa vontade. Mas para isso nós precisamos começar. E nada mais convidativo de que este início do ano.
em que é normal nós estabelecermos metas, nós criarmos expectativas, mas é fundamental que nós possamos realmente partir para a ação. E a prática do Evangelho do Lar irá nos auxiliar e muito na nossa caminhada. A gente sabe o quão desafiador, o quão corrido é a nossa dinâmica de vida. E quanto mais sereno nós estivermos, mas nós vamos conseguir enfrentar estes desafios. O Evangelho no Lar, ele é um convite para que façamos do nosso lar um pequeno templo religioso, onde o amor, o perdão, a caridade possam realmente serem praticados. Não importa o tamanho da casa, a quantidade de pessoas, mas se tiver boa vontade, o Cristo estará lá presente também. Comecemos a nossa reforma íntima pelo nosso lar e que possamos levar o Evangelho não apenas à mesa uma vez por semana, mas com o nosso coração em todos os dias. Meu muito obrigada. Desejo mais uma vez um 2026 maravilhoso, cheio de boas conquistas, de boas transformações, de muita vivência do Evangelho para que possamos viver melhor. Vamos dando por encerrado, abrindo os nossos corações para doarmos em forma de vibrações todo o amor que o nosso grande universo necessita. Vibremos ao nosso Brasil, pátria amada do Evangelho, para que possa se desenvolver mais e mais, para ser uma nação próspera. Vibremos a todos aqueles que estão ao nosso redor, sejam nos cursos, nas casas de oração, nos ambientes de trabalho, onde quer que estejam, que possamos respeitar as diferenças uns dos outros, entendendo que cada um de nós agimos de acordo com o nosso entendimento. Vibremos por aqueles que ainda são considerados os nossos desafetos, a fim de que possamos deixar as diferenças de lado e termos convivências mais harmoniosas. Vibremos por todos aqueles que necessitam da cura do corpo ou da alma, onde quer que estejam. Vibremos a todas as casas de oração que levam o Evangelho de Jesus a todos que necessitam. Vamos vibrar por nós mesmos, nos propondo a sermos a nossa melhor versão a cada dia, para que possamos nos desenvolver moralmente, para que possamos dar valor ao que realmente importa e sermos felizes de verdade, praticando o amor e a caridade. E é nessa forma que, encerrando o Evangelho desta noite, agradecemos a oportunidade deste encontro, desta transmissão, que todos possamos ser envolvidos por este bálsamo salutar que é o Evangelho do Pai, nutrindo as nossas mentes e os nossos corações, nos propondo a nos reformarmos interiormente para agirmos melhor, darmos o verdadeiro valor a esta oportunidade reencarnatória e seguirmos na nossa marcha evolutiva. Que Jesus nos abençoe e nos envolva. Graças a Jesus, graças a Deus.